Nossa meditação hoje está em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 21, que diz assim a palavra do Senhor. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de infinita graça, bondade e misericórdia, Deus amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa iluminar o nosso entendimento. Nos abençoa, Senhor, com a Tua palavra e que o Teu Santo Espírito possa nos guiar, Senhor, a compreender a Tua vontade. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. É interessante essa passagem bíblica. Os coríntios, eles estavam maravilhados com a perspectiva filosófica da cultura grega, né? Eles eram muito influenciados, né? Como eles eram de origem grega, eles eram muito influenciados pela filosofia, né, grega. Isso é interessante porque na cultura grega, os gregos divinizavam a razão e o intelecto. Na mente grega era loucura e inadmissível Deus ter se feito carne e morrido na cruz. Na mente, na mentalidade grega, na filosofia grega, era impossível e era inadmissível, era inaceitável Deus se fazer carne e ter morrido na cruz do Calvário para salvar as pessoas. Paulo contrasta a sabedoria humana e o poder de Deus nessas passagens bíblicas que nós estamos observando. Só existe duas reações diante da pregação do Evangelho: crer em Jesus ou não crer em Cristo. Só existem essas duas reações. Ou as pessoas crerão, receberão Jesus pela fé através do Evangelho, ou rejeitarão, ou continuarão incrédulas, sem crer em Cristo, sem receber Jesus. Deus não é culpado pela incredulidade das pessoas. Ou seja, Deus não é culpado pela incredulidade dos que se perdem, pois estes perecem por causa de seus próprios pecados e obstinação. Por outro lado, os que creem e são salvos são aqueles que foram chamados irresistivelmente através da pregação do Evangelho e do Espírito Santo de Deus. Existem essas duas realidades. Existem os que se perdem, eles se perderão pelo fato deles amar o pecado e viverem uma vida pecaminosa. Eles se perderão por causa das consequências da herança pecaminosa que eles receberam e de uma vida pecaminosa, sem nunca ter se voltado em arrependimento, em fé a Jesus Cristo. Ou seja, e aqueles que creem que são salvos é porque foram alcançados pela graça de Deus, a graça irresistível de Deus, que os atraiu a Cristo, que fez eles, aqueles que creem em Cristo, receberem Jesus pela fé e reconhecerem ao Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos no versículo 1, né? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O versículo 18 aqui é muito interessante, porque quando a cruz é loucura, a cruz de Cristo é loucura quando não podemos ver sua sabedoria, porque estamos dominados pela razão. Ou seja, a cruz de Cristo se torna loucura quando as pessoas não conseguem compreender ou perceber o poder de Deus, a graça de Deus manifesta na cruz, por causa da obscuridade da razão, do intelecto humano que foi afetado pelo pecado. A cruz de Cristo é loucura quando não podemos ver a graça da cruz, porque somos condicionados à noção de justiça. E isso é interessante, porque a nossa percepção de justiça, humanamente falando, não aceita a concepção de que Deus aplicou a sua justa justiça em um inocente para nos perdoar, para nos absolver. A ideia de justiça não admite o castigo de um inocente, como aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo por nós, para nos salvar. Isso é interessante. A cruz de Cristo é loucura para os que se perdem pelo fato de que o homem natural não compreende as coisas espirituais, nem aceita como verdade
Isso é a realidade. O homem natural, uma pessoa que não foi regenerada pelo Espírito Santo, não aceita as coisas espirituais, porque para eles são loucura, eles não conseguem discernir, a razão deles não consegue captar nem aceitar as verdades espirituais. Por quê? Porque são pessoas naturais, pessoas que nunca foram transformadas, ainda não nasceram de novo, ainda não nasceram do alto. Versículo 20 diz assim a palavra: e onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Uma considerável parte da teologia paulina é fundamentada em oposição a este mundo perverso de valores contrários aos valores de Deus. Ou seja, os fundamentos teológicos, uma boa parte dos fundamentos teológicos do apóstolo Paulo é um verdadeiro contraste contra esse sistema deste mundo, contra a filosofia deste mundo, que é totalmente contra Deus, contra os princípios e valores de Deus. Versículo 21 diz assim: visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Muito interessante. A sabedoria segundo o mundo não nos leva a Cristo, de forma nenhuma. Aqueles que se consideram sábios, de acordo com os padrões do mundo, não aceitam a mensagem da cruz e a têm como loucura. Aqueles que realmente são envolvidos com essa filosofia do mundo, com essas questões da sabedoria do mundo, não aceita as coisas relacionadas a Cristo, a pessoa e a obra de Cristo, porque para eles são loucura, eles não acreditam e tem como uma loucura aqueles que creem, né? Para eles são loucos as pessoas que creem em Cristo, são loucas as pessoas que creem em um Cristo que morreu na cruz e ressuscitou para salvar aqueles que creem. Portanto, Deus usa a simplicidade do Evangelho para demonstrar que a verdadeira loucura está naqueles que rejeitam o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Ou seja, Deus ele usa a simplicidade do Evangelho para salvar aqueles que Ele, em seus planos eternos, imutáveis, resolveu a salvar em Cristo Jesus, os eleitos de Deus. E isso ele usa através da simplicidade do Evangelho, não pela uma filosofia humana, não pelo um avanço ou pela sabedoria humana, pela razão humana, mas pelos planos de Deus, que aniquila e derruba por terra toda sabedoria humana que poderia ou o homem achar que guiaria ele a Deus. De forma nenhuma. A simplicidade do Evangelho guia e leva aqueles, através do auxílio do Espírito Santo, aqueles que hão de crer, a reconhecer Jesus, a crer em Jesus como Senhor e Salvador. É muito interessante essa passagem bíblica, esse contexto bíblico aqui, amados. Nós entendemos que os gregos, eles endeusavam, eles divinizavam a sabedoria, o intelecto. E para eles, a sabedoria era suficiente para que eles viessem a galgar posições ou mesmo a terem direito à salvação pelos seus próprios esforços intelectuais de compreensão de muitas coisas, de muitas realidades da vida. E não é assim. Somos salvos por pura graça de Deus. A graça de Deus é que nos faz crer em Cristo através do Evangelho. Eu quero deixar 3 verdades dentro dessa perspectiva da nossa reflexão hoje. Primeira verdade que eu quero ressaltar nessa nossa meditação: a sabedoria segundo o mundo não nos leva a Cristo, pelo contrário, nega a pessoa e a obra redentora de Cristo. Outra realidade que eu quero falar: a sabedoria segundo o mundo, como eu já falei, não guia o homem a Deus, pelo contrário, afasta o homem de Deus cada vez mais e nega a existência de Cristo e a obra redentora de Cristo na cruz. Outra realidade: a graça de Deus nos leva a crer em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Somente a graça de Deus, agindo na razão, no intelecto humano, transformando, produzindo o reconhecimento da pessoa e da obra de Cristo, para que as pessoas venham a aceitar, a crer e a receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E a terceira questão que eu quero ressaltar, amados: a maior loucura humana é não crer em Jesus.
A maior loucura de todas as loucuras humanas é renegar Jesus, é não receber Jesus pela fé, é não crer em Jesus. Que nós possamos continuar crendo e confiando no Senhor Jesus e continuar servindo a Deus, andando e caminhando por fé e por confiança completamente nele. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus.